Olá, tudo bem com vocês? Então vamos para a primeira aula da unidade 3, tá? E aqui está o sumário dessa aula, a gente vai tratar especificamente de capacitância. Então vamos lá, vamos falar então sobre o que é um capacitor, ok? Bom, vai ficar claro nessa unidade que o campo elétrico é o mecanismo através do qual a energia é transportada, tá? Então, ok, a gente pode armazenar energia em um dispositivo chamado capacitor e isso acontece pelo acúmulo de cargas nele, ok? Nós vamos ver como que isso acontece. Então vamos lá, o que é um capacitor? É um dispositivo formado por duas superfícies metálicas, logo condutoras, né? Que acumulam cargas de sinais contrários, beleza? E essas duas superfícies como condutoras, obviamente, têm que estar separadas, né? Porque se não estiver separada, elas vão acumular, que você vai ter o transporte de carga de uma para outra. Então, existe uma distância D entre essas duas superfícies, tá? E esse meio entre as duas superfícies pode ou não estar com algum material, ok? Isso é relevante para o caso. Então vamos lá. O que é a capacitância? Ela vai determinar quanta carga é necessária para que se armazene uma determinada quantidade de energia. Tá? Então a gente vai ver que tem um relacionamento entre a quantidade de carga e a quantidade de energia que está armazenada no capacitor. Tá? E a capacitância é a propriedade que vai determinar isso. Então vamos iniciar aqui com um capacitor plano. Tá? Um capacitor plano, você tem duas placas paralelas, tá? Uma placa está carregada positivamente, uma placa está carregada negativamente, tá? A distância D é muito menor que L, sendo L o comprimento desse capacitor plano, ok? Aqui, ó, L. Essa distância D aqui é muito menor. Obviamente que no desenho aqui eu não coloco assim para poder facilitar a visualização, ok? Esse capacitor está completamente carregado, certo? Então a tensão aqui da fonte, certo? Uma bateria, por exemplo, ela é igual, a tensão do capacitor é igual a tensão na fonte, ok? Porque que lado de cá está positivo, porque está conectado ao polo positivo aqui da bateria e aqui está conectado ao polo negativo, certo? Bom, a gente sabe que devido à distribuição de cargas, é estabelecido um campo elétrico aqui no interior, né, no meio entre as duas placas. Sendo que, como a gente considera a distância D muito menor que L, numa região aqui mais no meio, o campo elétrico ele tem uma direção vertical e ele é uniforme, ok? O que não acontece nas bordas. Estão vendo aqui que o campo elétrico ele se encurva aqui, tá certo? Não é porque o campo elétrico aqui ele sai para fora também. Um capacitor ideal, você considera que o campo elétrico só existe dentro dele, tá? Ok? E uma maneira de tratar qualquer capacitor como ideal é você pegar, primeiro, faz essa condição, né, que a distância D é muito maior que L, e você está pegando aqui na região central, tá? O capacitor real, mesmo que essa distância D seja muito maior que L, o campo nas extremidades ele é um pouco não uniforme, tá? Então a gente está pegando sempre nessa região aqui, ok? Então o que a gente vai fazer? Primeiro é calcular esse campo elétrico. A gente já fez isso algumas vezes, mas vamos fazer isso e a gente pode usar a lei de Gauss, tá? Vocês devem estar vendo aqui, tem uma superfície cilíndrica S, tá? Que a gente está vendo aqui de perfil, então a gente está vendo a lateral dela, tá? S. É uma superfície gaussiana que está envolvendo as cargas que estão nessa placa superior e a região aqui no meio, tá? Entre as duas placas, não está envolvendo a região inferior, ok? Então a gente sabe que na superfície cilíndrica gaussiana, a gente pode, aplicando a lei de Gauss, a gente sabe que a integral ao longo da superfície de E escalar dA é igual a carga envolvida sobre ε0, tá? Bom, como eu disse para vocês, o campo aqui é uniforme, está apontando só para baixo, tá? E aí o que acontece? O fluxo lateral aqui é zero. Aqui dentro da placa não tem campo, nós estamos no regime eletrostático, né? Então o campo só atravessa essa face inferior do cilindro, embaixo aqui, ó, ok? Então, tem fluxo só aqui, beleza? Então, o que vai ficar aqui? O vetor dA, ele aponta para fora da superfície, o campo aqui também aponta para fora, né? Então, E escalar dA vai ser E vezes A, né? E a carga envolvida eu chamei de Q. Então, de tal maneira que o campo vai ser
é vezes A. A gente passa A para lá, vai ser Q sobre A, ε0. Então, o campo aqui, na região entre as duas placas, é sigma sobre ε0. Ok? Isso é diferente do que a gente calculou quando a gente tinha um plano, porque a gente calculava, estendia a superfície gaussiana para cima e para baixo, né? Então, você tinha fluxo nessa tampa que está abaixo da placa e a tampa que está acima. Nesse caso, não. A tampa de cima aqui eu coloquei dentro da placa condutora. E a gente sabe que o campo lá dentro é zero, né? Ok? Então, beleza. Isso aqui é um resultado importante. É igual a sigma sobre ε0. É o campo lá dentro do capacitor, ok? Entre as placas metálicas que estão carregadas. Vamos pegar isso e olhar agora aqui, ó, em perspectiva. Você tem os dois planos, então a gente tem sigma mais, que é a placa de cima, carregada positivamente, sigma menos, a distância d, tá? Você tem uma carga aqui nessa superfície de cima, uma carga positiva, né, distribuída, na área A. A gente vai ter isso lá embaixo também, uma carga menos Q na mesma área A, ok? De tal maneira que a distribuição, a gente considera, a distribuição é Q sobre A, ok? Beleza? Na região aqui central, essa distribuição é basicamente uniforme, tá? Agora a gente vai calcular a diferença de potencial entre as duas placas que estão carregadas, tá? Para isso, vocês já viram que a gente calcula a diferença de potencial pela integral escalar dl, tá? Então, essa integral implica numa trajetória, tá? Menos essa integral de E dl. A trajetória que a gente vai escolher, nós vamos fazer V mais menos V menos, ou seja, nós vamos avaliar a diferença de potencial entre a placa positiva e a negativa, né? Então, o caminho de integração aqui é de menos para mais, ok? Ou seja, o caminho é esse aqui, essa trajetória de integração aqui, ó. Nós vamos sair da placa negativa e ir para a placa positiva, né? Sair no sentido matemático, né? Como trajetória de integração. Então, como é que vai ficar esse produto E escalar dl? E escalar dl, E está apontando para baixo. dl está apontando para cima. Então, E escalar dl vai ficar E dl cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos, com esse menos aqui ficou mais. Então, ficou uma integral de E dl ao longo da trajetória que vai da placa negativa para a placa positiva, tá? Então, a diferença de potencial que eu estou chamando de V, vou simplificar, em vez de V mais menos V menos, chamei de V, é igual a integral de, bom, o campo E a gente sabe quanto que vale, é sigma sobre ε0 dl, ok? Nesse intervalo, da placa negativa à placa positiva. Bom, vai ficar simplesmente a integral de dl. dl é um elemento de caminho. Quando você integra, vai dar o caminho. E o caminho tem comprimento d, ok? Então, vai ficar sigma d sobre ε0. De tal maneira, então, como sigma é Q sobre A, então ficou a diferença de potencial é Q sobre A, D sobre ε0. Ok? Então, o que a gente vê aqui por essa expressão é que a diferença de potencial, V, é proporcional às cargas, né? Tá vendo aqui? É diretamente proporcional, ok? E essa proporcionalidade nos permite, então, definir uma propriedade que a gente chama de capacitância, tá? Então, a capacitância de um capacitor é definido como a razão carga sobre a diferença de potencial entre as duas placas, tá? Está definido aqui, ó. A gente usa a letra C maiúscula, tá? Cuidado que C maiúsculo também é usado para Coulomb, que é carga, tá? Bom, inclusive, como unidade, a capacitância vai ter o quê? Vai ter unidade de carga, que é Coulomb, então eu coloquei aqui 1 Coulomb dividido por unidade de volt, 1 volt. 1 Coulomb por 1 volt é 1 Farad, tá? Então, Farad é a unidade de capacitância, tá? O Farad é uma homenagem ao Michael Faraday, ok? Então, ok. Daqui a pouco eu vou calcular, para vocês terem uma ideia de quanto que vale um Farad, beleza? Então, o que acontece aqui? A gente, olhando para essa expressão, a gente consegue ter uma capacitância grande, um C grande, né?
se a gente tiver uma capacitância grande no capacitor, a gente pode acumular muitas cargas, uma grande quantidade de cargas, com uma pequena diferença de potencial. Ok? Então, é possível, então, você usar uma pilha, por exemplo. Se você tiver um capacitor de grande capacitância, com uma pilha você consegue armazenar muitas cargas lá. É claro que você pode até esgotar essa pilha antes de conseguir carregar o capacitor, tá? Aí você vai ter que usar mais. Mas o que importa é que a tensão é baixa. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, essa aqui é a definição de capacitância, Q sobre V. Ok? Bom, mas então a gente tem daqui, ó, a gente tem uma razão Q sobre V. Certo? O que a gente tem lá? Se a gente olhar aqui para essa expressão, se a gente olhar para essa expressão aqui, ó, minha mesa não está funcionando. Bom, não tem problema. Q sobre V, então a gente vai pegar V e passar para cá e o resto passa para lá. Então vai ficar o seguinte, C é Q sobre V, quando a gente pega Q sobre V aqui, vai ficar ε0A sobre D, que está aqui, ó. De tal maneira que para um capacitor plano, tá, esse resultado aqui foi obtido com um capacitor plano, a capacitância pode ser escrita como ε0 vezes a área das placas dividido pela distância entre as placas. Ok? O que determina para a gente que a capacitância ela é determinada apenas por fatores geométricos e o valor de ε0. O valor de ε0. Certo? Não está funcionando, mas com o mouse. Então, olha só. A é um fator geométrico, D é um fator geométrico, né, que é a distância, e ε0 representa o meio. Tá? Aqui, nessa unidade, daqui a pouco, né, na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com meios que não seja o vácuo. Tá? Mas nesse caso aqui ainda estou tratando com o vácuo, tanto é que o ε0 está representando. Beleza? Então, ok. Isso também já determina o seguinte, a forma do capacitor determina a capacitância dele, já que a forma está carregando as informações sobre a geometria dele. Isso é uma verdade, tá? Eu vou tentar usar a mesa aqui para poder dar uma ideia, então, de quanto que vale um farad, tá? Usando essa expressão aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Realmente eu não sei porque eu não vou conseguir usar. Desconectando aqui. Bom, eu não vou conseguir usar nessa aula, mas eu não vou brigar com isso. Na próxima eu mostro isso para vocês, ok? Depois que eu resolver esse problema. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar então. Agora a gente vai para um capacitor cilíndrico, tá? Então aqui a gente tem aqui um cilindro, né? Um corte nele, ele tem um comprimento L, certo? E tem os raios A, que é um capacitor cilíndrico, sim, como qualquer capacitor, você tem que ter duas superfícies metálicas, né? Nesse caso aqui a gente tem um cilindro metálico interno e uma casca cilíndrica externa, tá? Metálica, ok? O raio do cilindro interno é A. O raio do cilindro externo é B, ok? E L é muito maior do que a maior dessas duas dimensões, que é B, ok? É muito maior do que o maior desses raios, ok? É mesmo aquela consideração que a gente fez, a distância entre as duas placas, a gente vai ver isso daqui a pouco, ela é muito menor do que o comprimento do capacitor. Aqui é uma vista de perfil, né? Então nós temos A aqui dentro como o raio do cilindro interno, B o raio do cilindro externo, e a gente traça uma superfície S gaussiana, uma gaussiana aqui, tá? Então para a gente calcular qual que é o campo entre essas duas superfícies metálicas. Então, a lei de Gauss em S, o que ela vai fornecer? A integral ao longo de uma superfície de EDA é igual. Bom, vamos lá. Então, a gente está calculando o campo aqui, ó. Né? Por que tem campo aqui? Se você tem um condutor aqui. Porque você tem carga aqui internamente, ok? Então, a gente tem um campo. A gente tem um campo elétrico aqui dentro. Beleza?
Então, a integral de E dA. Bom, essas cargas não se movimentam ao longo de L, tá? Então, mas você vai ter fluxo atravessando essa superfície aqui, ó, atravessando a superfície. Então, a integral dA é para fora, tá? Aqui eu coloquei carga positiva no centro e carga negativa para fora, mas isso não vai fazer diferença na conta, mas em questão de sinal ali, isso vai determinar aqui, mas o resultado não ia depender disso. Então, a gente vai ter aqui que aponta para fora, dA aponta para fora, então esse dA vai virar integral de dA, que é E vezes A. Quem que é A? A é a área da superfície lateral do cilindro. Lembrando que na capa, na tampa do cilindro, né, que está para cá e está para lá, a gente não tem fluxo elétrico porque as cargas não se movimentam. Nós não temos campo elétrico, tá? Nós estamos no regime eletrostático. Então, a superfície lateral tem área igual a 2πr, que R é o raio da superfície do oceano, vezes o comprimento do cilindro, que é L. Tá? Isso é igual a carga envolvida sobre ε0. Então, de tal maneira que a gente pode pegar essa expressão e obter o campo elétrico, que é a carga sobre 2πε0LR, e isso é o quê? Isso aqui, eu não preciso substituir aqui, eu poderia substituir Q sobre L como uma densidade linear de carga, mas não vamos escrever assim, porque no final das contas, nós queremos ver a relação entre a carga e o potencial, né? Que vai dar capacitância. Então, a gente deixa dessa maneira. Okay? Da mesma maneira que a gente fez lá no capacitor plano, a gente então vai agora calcular a diferença de potencial entre o condutor interno e o condutor externo, tá? Então, eu já vou chamar de V. A gente sempre faz a diferença de potencial entre a placa positiva e a negativa. A positiva é a interna, a negativa é a externa, né? Então, V vai ser menos a integral de E escalar dL, avaliado entre menos e mais, ok? Onde menos e mais é o sinal da carga em cada condutor. É só para falar qual que é o caminho de integração, é de menos para mais, tá? Bom, então vamos lá. O campo elétrico aqui está apontando para fora, né? Que a positiva está aqui, a negativa está aqui. O caminho de integração é da negativa para a positiva. Então, você vem de fora para dentro. Então, E aponta para fora, DL aponta para dentro. Então, isso aqui vai dar EDL cosseno de 180, que cosseno de 180 é menos 1. Com esse menos aqui, então ficou escalar, desculpa, EDL, tá? O produto escalar a gente já fez. E aí, entre quem? A placa positiva e negativa, elas têm, a gente vai ver que vai fazer o integral ao longo de um caminho, que é o raio. Então, a gente já pode especificar que, no lugar de menos aqui, nós vamos colocar o raio da placa negativa, que é B. E no lugar do mais aqui, o raio da placa positiva, que é A. Ok? Mas o seguinte, olha só, o campo, ele depende do raio, do R. Então, e o DL é um caminho que vem do menos para mais. Mas o DR, ele vai de dentro para fora, né? Então, o DL vale menos DR, tá? Enquanto o nosso caminho, a gente escolheu ele sendo da menos para mais, então ele vem de fora para dentro, o DR ele vai de dentro para fora, ok? Então, um é menos o outro. Então, a gente vai substituir DL por menos DR. Então, vai ficar, aí volta a ter o menos aqui, ó. A gente colocou DR, tá? Então, e o E a gente tem, que é carga sobre 2πε0LR. Ok, a gente vê aqui, ó, que a integral é em R, né? Então, carga sobre 2πε0L é constante, vai para fora. Esse menos já estava aí, né? Que é o menos que veio de menos dr. Vai ficar a integral de dr sobre R, que é um ln, tá? Um ln substituído nos limites A e B. Então, ficou menos a carga sobre 2πε0L, ln de A sobre B. Ok? Mas a gente pode, por propriedade logarítmica, pegar esse menos aqui e colocar que é ln de A sobre B elevado a menos 1. Ok? E aí, de tal maneira que troca a ordem aqui de B com A.
Então fica positivo, tá? Q sobre 2πε0L, ln de B sobre A. Bom, como a gente fez lá com o capacitor plano, aqui também a gente então vai reconhecer quem nessa expressão aqui, que é a capacitância, tá? A capacitância é definida como Q sobre V. Então a gente tem Q e V. Passa o V para cá, então vai ficar Q sobre V, todo o resto vai para lá, né? E esse Q sobre V é a capacitância. Então, o que vai para lá? 2πε0L, então a capacitância é 2πε0L, dividido por ln de B sobre A. Então, essa aqui é a capacitância de um capacitor cilíndrico, ok? Então, a gente vê que está, de novo, né? A capacitância, ela envolve fatores geométricos. Então, tá claro aqui, ó, o comprimento do cilindro, né? E o ln do raio externo e raio interno dos condutores cilíndricos, ok? Beleza? E envolve também o ε0 que está representando o meio. Novamente aqui a gente está tratando o meio como um vácuo, tá? Beleza? Tá bem, mas essa expressão, essa aula vai ficar longa, você depois divide ela em mais vezes se vocês quiserem, tá? Essa expressão pode ser simplificada. Eu vou mudar aqui, eu acho que não mudei não. Aqui está uma vista do cilindro, né, um corte nele, então, de tal maneira que, só que eu fiz agora uma mudança na geometria, que eu coloquei, né, bom, essa superfície, esse cilindro interno, ele pode ser completamente sólido, tá? Mas o que acontece? Como condutor, as cargas vão para a superfície externa desse condutor. Então, o volume dele aqui não interessa para a gente, tá? Então, aqui ele tem raio A e tem raio B. E aí, nesse caso aqui, eu já coloquei a distância D entre eles, tá? Agora eu vou fazer a condição aqui. O D é muito menor que o A, ou seja, a separação entre as placas, ou entre as superfícies cilíndricas metálicas, é muito menor do que o menor raio delas, que é o raio interno, tá? É a mesma condição que a gente fez lá, a separação entre as placas no capacitor plano é muito menor do que o comprimento do capacitor plano, tá? Beleza? Então, olha aqui. Bom, aqui é uma condição diferente, porque eu não estou levando em conta o comprimento do cilindro, mas eu estou levando em conta o raio, porque a gente vai fazer uma expansão aqui, tá ok? Bom, dá para a gente, todo mundo enxerga que B, o que é B? É A mais D, né? É claro que tem espessura aqui da casca, mas eu não estou levando isso aí. Eu só desenhei ela espessa aqui para poder a gente colocar a carga aqui dentro. Mas isso aqui é uma placa muito fininha, tá? Então, B é A mais D. De tal maneira que o ln de B sobre A, que foi o resultado que a gente obteve na página anterior, né? ln de B sobre A, aqui, ó, a gente pode escrever como, já que B é A mais D, então vai ficar ln de A mais D sobre A. Então vai ficar ln de A sobre A mais D sobre A. Então vai ficar ln de 1 mais D sobre A. Ok. Uma expressão do tipo ln de 1 mais x, sendo que o módulo de x é menor que 1, tá? Então 1 mais alguma coisa menor que 1, isso aqui a gente pode expandir dessa maneira, tá? Ele vai ser x menos meio de x ao quadrado mais 1/3 de x ao cubo, e aí dá para a gente até saber, né? Aqui ia ficar menos 1 sobre 4 x a 4 mais 1 sobre 5 x a 15 decimais. Beleza? Ok. A gente vai truncar isso aqui com o primeiro termo apenas, porque aqui já começa com x ao quadrado, e como D é muito menor que A, quando você pegar isso ao quadrado, a gente pode desprezar, tá? Nem sempre a gente despreza os termos de ordem maior que 1, ok? Mas nesse caso aqui, basta você... quando a gente tem uma expansão assim, a gente pega até o primeiro termo que seja não nulo, ok? Porque se você voltar na expressão e esse termo se anular, a gente fez isso para, se não me engano, para dipolo. A gente pegou até o segundo termo, tá?
Não, foi para quadrupolo. Ok. A gente fez isso nas aulas anteriores. Nem sempre a gente pega só até o primeiro termo, ok? Mas nesse caso, o primeiro termo é suficiente. Então, como é que vai ficar a expressão de ln de 1 mais d sobre a? É desse tipo aqui, a gente vai pegar só até x, né? Quem que é x? É d sobre a. Então, ln de 1 mais d sobre a é aproximadamente igual a d sobre a. Beleza. Então, a gente volta aqui nessa expressão da capacitância que a gente obteve na página anterior, né? Esse ln de b sobre a vai ficar d sobre a, né? Porque a gente viu que ln de b sobre a é ln de 1 mais d sobre a, que a gente substituiu por isso aqui, ó. Né? Usando a expansão, a gente usou, ela dá esse valor, essa expressão. De tal maneira, então, que né, vai ficar aqui d sobre a, o a vai para cima, então vai ficar 2π epsilon 0 L vezes a sobre d. Pô, mas olha só, 2π vezes a vezes L é exatamente a área da casca cilíndrica, né? A área da superfície lateral do cilindro, né? 2π vezes o raio vezes o comprimento, é a área, ok? Ah, mas como o cilindro é muito aproximadamente igual ao outro, a gente pode chamar como a área deles, tá? Por que ele é muito aproximadamente igual ao outro? Porque a distância D é muito pequena comparado com A, tá certo? Então, é praticamente que a área desse cilindro interno é igual à área desse cilindro externo, tá? Ok? Nessa aproximação. Então, a gente chamou de área, a área da superfície lateral do cilindro. Desculpa. De tal maneira, então, que a capacitância vai ficar epsilon 0 A sobre D, porque 2π L A é a área. Olha, isso aqui é exatamente a capacitância de um capacitor plano, né? Então, o que ficou aqui? Nessa condição em que a distância entre os cilindros é muito pequena, o capacitor cilíndrico ele é como se fosse um capacitor plano enrolado, né? Como se você pegasse o capacitor plano e enrolasse ele na forma cilíndrica, já que a capacitância é a mesma, ok? Ok? Então, lembrando que essa expressão foi uma aproximação, primeiro, dado isso aqui, ó, ok? Dado isso aqui. Dado isso aqui, o resto foi uma aproximação matemática, para deixar a expressão mais simples, tá? E para a gente enxergar qual que seria o resultado. Bom, essa parte eu vou deixar para depois, então eu vou terminar a aula aqui, que já está ficando longa, e a gente vê isso na próxima. Até mais.